de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Que bonita esta linda música. Há um lugar onde a gente precisa estar quando precisamos.
esse lugar é nos pés de Jesus. Com esta música queremos saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Aqui quem está falando é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Vamos orar, mas não esqueçamos o pastor Vilásio Bastos, sua esposa Celina Bastos e um filho que foram infectados pelo Covid-19, e ainda o pastor Otávio, o Luiz Otávio Rendeiro, que é pastor presidente da Assembleia de Deus em Teixeira de Freitas, continua internado, para que Deus cuide. E é verdade que temos muitos outros irmãos que estão também afetados com a Covid. Tem alguns irmãos meus em São Paulo que estão sentindo. E eu quero orar nesse instante para que Deus possa varrer essa pandemia, este vírus, para que a população possa estar em paz. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder falar contigo, Deus eterno, em favor do teu filho Otávio, pastor Evilásio, sua esposa Marcelina e filhos infectados com Covid-19 e todas as outras pessoas que tem algum parente que está infectado com esse vírus. Deus, põe a tua mão de poder, mande uma bênção de cura, de restauração, Senhor. E eu te peço, por favor, dos que estão assistindo essas lives, que eles sejam abençoados por ti. E peço pela nação brasileira, Senhor, põe a tua mão de poder, guarde, proteja, no nome de Jesus. Amém. A gente não pode deixar de mencionar aqui os vários estados do Brasil que estão, de onde tem gente que está nos assistindo, né? Eu comecei pelo Mato Grosso, 4 cidades, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 2 cidades, Rio de Janeiro, 7 cidades. Estado da Bahia temos 53 cidades, aumentou agora 53 cidades que estão na nossa assistência, a gente fica muito feliz. Rio Grande do Norte, 4 cidades, Natal, Extremóis, Janduís e Mossoró. São Paulo temos 15 cidades. A gente quer saudar todos vocês aí. Em Santa Catarina temos 5 cidades. Obrigado. Pernambuco temos 4, Espírito Santo temos 2, com 3 cidades ainda. E no Rio Grande do Sul temos 2 cidades. No Acre temos 1, em Minas Gerais temos 9, Pará temos 3, Goiás temos 8, Piauí temos 4, Ceará temos 4, Distrito Federal temos 2, Paraná temos 8, Tocantins 1, Sergipe 2, Alagoas, Rondônia 2, Maranhão 2 cidades. Eu quero saudar todas as pessoas que estão nesses estados, são 22 estados da federação, aliás, 23 estados da federação, de onde provém pessoas que estão nos assistindo. A gente fica muito feliz. Mas essas lives, graças a Deus, elas já passaram as fronteiras. Já está no Japão, Portugal na Europa, Japão na Ásia, Portugal na Europa, Angola na África, Argentina, América do Sul, e também Chile e Equador. A gente quer agradecer a todo esse pessoal pela assistência com que estamos sendo agraciados todos os dias. Deus abençoe a todos, que vocês possam continuar e Deus possa bendecir, como decimos em espanhol, bendecir todas as pessoas, todos os hermanos que estão assistindo-nos en estos momentos. And thank you very much for the English people who is living as just a moment.
A presença da mulher nas maiores ações do sobrenatural de Deus. Estou nesses dias falando sobre a mulher por conta da discriminação que se tornou brincadeira hoje com relação à mulher. E elas vão desde o local de trabalho, casa, com o marido ou com os maridos, e também na igreja. E a gente quer mostrar aqui o que é que a Bíblia fala. E agora, hoje, a gente vai ver que o mundo conheceu grandes intervenções do sobrenatural de Deus. Quando ele fala sobrenatural de Deus, está se referindo aqui àquelas coisas que a mente humana não consegue captar, a ciência não consegue explicar, e a mente humana não consegue nem digerir. São ações assim que Deus entra em evidência e chama a existência aquilo que não existe, ou até Deus muda até as suas próprias leis. Quando Eliseu jogou ali o garrancho seco, que o machado flutuou, Deus alterou a própria lei da gravidade, que foi ele que criou. Mas a gente vai ver que nesses grandes milagres, dessas grandes intervenções do sobrenatural de Deus, tem sempre uma mulher presente ou envolvida. Deus tem um carinho especial com as mulheres. Eu estou falando isso aqui para poder, nós mesmos como marido, eu mesmo, começar por mim. E como marido, como homem, como pastor, como terapeuta que eu sou, como pastor, como homem, marido que eu sou, a gente precisa ter uma noção melhor. Então o texto bíblico dos textos bíblicos que eu escolhi para a gente, não são muitos, eu peguei só 2 aqui. O de Hebreus capítulo 11, verso 23, que diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 13 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. João 19, verso 25 a 27, nós lemos assim: e junto à cruz de Jesus, estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Pois bem, olhem só, eu encontrei uma lenda da Índia, eu achei interessante, eu vou torná-la pública para vocês. Veja como é interessante. Diz uma lenda da Índia sobre a criação do homem e da mulher. Primeiro, Deus criou o homem, depois Deus dedicou um longo tempo para criar a mulher. Primeiro, ele determinou os elementos químicos e biológicos para a estrutura física da mulher, claro. Depois, ele começou a selecionar as características e atributos abstratos da natureza para colocá-los na obra-prima da criação, que é a mulher. Escolheu o calor da fogueira, o fio da geleira, o olhar penetrante da águia, a esperteza de um lobo, a flexibilidade de uma trepadeira, a fragilidade da flor do campo, a sabedoria da coruja, a força de uma ursa, a agilidade da lebre, a ferocidade de uma leoa e a leveza do beija-flor. Finalmente, a mulher ficou pronta, maravilhosa, complexa e inexplicável. Daí, Deus chamou o homem para lhe presentear essa obra-prima. Foi a maior festa. O homem ficou maravilhado, muito feliz e grato ao Criador. E o homem foi viver a sua vida com a mulher que Deus lhe deu de presente.
Quando o sol do primeiro dia estava se pondo, o homem pediu audiência para falar com o Criador da sua esposa. Oh, meu Deus, disse o homem, eu não consigo explicar. Esse presente que o Senhor me deu é maravilhoso, mas estou aqui para devolvê-lo. A mulher quer toda a minha atenção, o tempo todo, não me deixa trabalhar. Vive me incomodando, atrapalhando minha vida. Enfim, estou devolvendo-a ao Senhor. O Senhor não questionou, simplesmente aceitou a mulher de volta. No dia seguinte, o homem estava lá para pedir outra audiência com o Senhor. Senhor, disse o homem, eu tive um dia péssimo. Foi muito triste. Senti-me solitário. A mulher que o Senhor me deu me alegrava o espírito, cantava para mim, dançava comigo, fazia carinho. Eu era feliz e nem sabia. Preciso dela. Será que o Senhor pode devolver minha mulher? E o bondoso Deus, sem falar uma palavra, devolveu a mulher para o homem. No dia seguinte apareceu o homem de novo, querendo devolver sua mulher a Deus pelos mesmos motivos do dia anterior. Desta vez Deus falou, você não consegue viver com ela, mas também não consegue viver sem ela. Você acha que é difícil viver com ela, mas é muito pior viver sem ela. Então, seja homem e aprenda a viver com a sua mulher. Deu para entender essa lendazinha da Índia? Qual é a moral que essa lenda quer ensinar? Homens, mulher é muito complexa. Não tente entendê-la. Aceite-a como ela é. Amar não vem em nossa genética humana. Amar é uma questão de aprendizado. Se você esquecer tudo o que foi escrito, lembre-se, querida mulher, você é especial. Os homens podem brigar, reclamar, não dar o braço a torcer e não falar. Mas a verdade é que nós amamos você, mulher. Com esse texto aqui eu também quero ratificar as nossas homenagens à mulher, no Dia da Mulher. Eu já fiz isso, mas repito aqui, pois achei essa lenda muito bonita, que foi citada por Kazim Ebingen. Muito bem, então vamos ver agora a presença da mulher nas grandes intervenções de Deus. É isso que a proposta dessa live é mostrar isso aqui, que é, olha, singular. Tenho certeza que a sua compreensão, a sua forma de pensar, de agir com relação à mulher, não vai ser a mesma. Olha bem isso aqui, gente. Uma curiosidade bíblica. As mulheres foram as primeiras a testemunhar sobre Jesus aos judeus. Lucas 2, 37 e 38. As mulheres foram as primeiras a evangelizar os samaritanos. João 4, 28 e 29. As mulheres foram as primeiras a chegar no sepulcro depois da morte de Jesus. João 20, verso 1. As mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição do Senhor. Mateus 28, 8. As mulheres foram as primeiras a receberem missionários cristãos na Europa. Paulo e Silas. Atos 16, 13. E as mulheres foram as últimas a acompanhar Jesus no seu sofrimento. Não é isso, não é lindo isso aqui, gente? As mulheres estavam lá na cruz. Daqui a pouco você vai ver isso aqui. Seria isso coincidência? Não. Com Deus não há coincidência, e sim providência. Aqui no mundo, nas relações interpessoais, às vezes até atribuímos que certas coisas a gente dizem coincidência. Você encontrar alguém que nunca mais, uma coincidência te veio aqui. Eu estava pensando em você agora e coincidência te veio. Com Deus não existe isso. Com Deus não há coincidência. As coisas funcionam dentro do seu poder sobrenatural e dentro da sua providência.
incrível é meditarmos de que toda grande obra do sobrenatural de Deus tem uma ou mais mulheres envolvidas. Vejamos aqui. Eu vou começar por Moisés. Moisés, cujo o significado é criança, filho ou tirado das águas. O nome Moisés tem origem no hebraico, Moshe, que provavelmente deriva do termo egípcio Meso, que quer dizer criança ou filho. Ainda é possível encontrar a tradução de tirado das águas, proveniente do elemento hebraico machá, que significa ele tirou. A primeira acepção o relaciona como um nome egípcio, pela possibilidade de derivar do termo presente em outros nomes de origem egípcia, como Ramsés, que quer dizer filho de Ra, os Tumoses, que significa filho de Tol, e o que é mais provável. Mas isso aqui não é o caso. Já na segunda interpretação, a tradução está relacionada com o personagem bíblico Moisés, conhecido por ter sido adotado pela filha do faraó, que o tirou ainda bebê das águas do rio Nilo. Moisés foi criado para ser o futuro príncipe do Egito e tornou-se líder dos judeus, guiando-os da escravidão em terras egípcias em direção à terra prometida Canaã. Moisés também é conhecido pela propagação dos 10 mandamentos, recebidos no alto do monte Sinai por intermédio de Deus. É considerado um dos maiores profetas na religião judaica e também é muito respeitado no cristianismo e no islamismo. Atualmente, Moisés é considerado um dos nomes masculinos bíblicos mais aparecidos para o batismo. Foi o único na história da Bíblia que foi sepultado por Deus. Moisés, servo do Senhor, como está lá em 34, versos 5 e 6 de Deuteronômio, ele era tão importante que foi Deus quem o sepultou. Está escrito aqui, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou, ele quem? Ele Deus. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o túmulo de Moisés. Você pode ler essa história no capítulo 34 de Deuteronômio. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. E lá em Atos dos Apóstolos 7:22, olha o que é que Lucas fala. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Mas olhe bem, com toda essa glória, com essa pompa, com essa vida extraordinária, Moisés se tornou um dos homens mais conhecidos do mundo. Não só pela sua vida, sua história, mas também por conta dos 10 mandamentos, que deu fundamento à maioria absoluta das constituições dos países. Agora, quando você pensa em Moisés, é bonito vermos que 3 mulheres fazem parte dessa trajetória vitoriosa de Moisés, homem de Deus. A primeira mulher aqui é sua mãe, Joquebede. Grande mulher. Não é à toa que ela está lá no meio na coleção, na galeria dos heróis da fé. A segunda mulher aqui é Miriam, sua irmã. E a terceira, a filha de Faraó. Preste atenção aqui, como essa trajetória de sucesso que Moisés teve foi associada aqui a 3 mulheres. Primeiro, sua mãe. Ela engravidou, foi ela que escondeu. Para esconder um bebê novo é trabalho, ela fez isso. Joquebede. O pai dele chamava Arão. Arão, não é Arão, Arão. Arão era irmão. Pois bem, ela escondeu por 3 meses, mas não podendo
mas de esconder por conta havia um decreto. Você conhece toda aquela história, né? Que Faraó chamou as parteiras e queria que as parteiras matassem todos os filhos, bebês de sexo masculino. Mas a Bíblia diz que Deus deu temor àquelas mulheres, que tinham uma chamada Sifra e Poá, e elas não mataram. Não, as hebreias são mais fortes, quando chega, aqui já nasceu. Aquela desculpazinha santa, né? Então Joquebede conseguiu segurar aquela criança. Mas depois de 3 meses ela preparou um cesto. Betumou por dentro e por fora. E olha como Deus usou esta mulher. E colocou esse cesto no rio Nilo. Eu conheci o rio Nilo lá na África. É um rio infestado de piranhas. As piranhas andam assim em cardume, ela tem um dente muito amolado. Então, Joquebede pensou, se eu colocasse a criança num cesto mal colocado, as piranhas vão devorá-lo. E colocou a criança no rio. Sem dúvida, exercendo a fé. Aí entra a evidência a segunda mulher, Miriam, que vai pela beirada do rio, acompanhando o trajeto daquele cesto contendo Moisés. Aí entra a evidência agora a terceira mulher, a filha de Faraó, que vai se banhar junto com as suas donzelas. Olha como Deus trabalhou direitinho aqui. Se vocês quiserem ler a história, você pode ver o capítulo 2, verso 1 a 10 de Êxodo. O tempo aqui não dá para a gente ver isso aqui. Mas o certo é que você fique certo de que junto a um homem de sucesso está sempre uma mulher. E eu aqui não estou me referindo aqui à esposa. Que há um conceito que diz assim: atrás de um homem de sucesso está uma grande mulher. Não é atrás. Vamos colocar aqui perto, porque todos esses casos que eu vou citar aqui, eu apenas estou dando aqui abrindo um espaço para você pesquisar mais. Tem muitas outras ações que Deus realizou e que uma mulher está envolvida. Nesse caso aqui, Moisés, 3 mulheres, né? A sua mãe, a sua irmã Miriam e a filha de Faraó. Gente, Deus trabalhou isso aqui, esse sobrenatural de Deus. Deus precisava de Moisés, um homem culto, preparado. E na casa de Arão e Joquebede, Moisés não teria esses recursos todos para ser educado conforme Deus queria que ele fosse. Precisou Deus usar o rei para baixar aquele decreto. Só para Moisés ir parar aonde, gente? No palácio, onde ele precisava de aprender. E ele foi educado ali. Ele seria, tem até alguma informação que diz que provavelmente seria o sucessor do reino do Egito. Quando a Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e foi sofrer com seus irmãos, tá na cara que ele seria realmente. 3 mulheres estavam perto ali. Você percebeu como é que Deus, o carinho que Deus tem com as mulheres? Só falta nós, maridos e homens de Deus, pastores, entender que Deus tem alguma coisa a fazer com as mulheres perto de um grande homem de sucesso. Isso aqui é forte, gente. O segundo exemplo que eu vou trazer aqui é o sucessor de Moisés, Josué. Josué, Oséias, na Bíblia é o mesmo sentido, e Jesus, o mesmo sentido. Salvador, Josué, Oséias e Jesus, no grego. No
cano hebraico, quando fala de Josué, o livro de Josué é o primeiro do rolo dos livros dos profetas, de acordo com a tradição judaica cristã. É o nome do líder de Israel, sucessor do profeta Moisés. Você vê aí um disparate, um homem líder como era Moisés, e foi um general de guerra. Porque Deus, é assim que Deus faz. Deus é quem, sua vontade soberana, sua vontade permissiva, sua vontade intencional é quem determina. Então Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. José foi ajudante de Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito e os 40 anos pelo deserto de Sinai. Quando Eldade e Medade estavam cheios do Espírito de Deus e profetizando, Josué rogou a Moisés que os proibisse. Mas Moisés não atendeu, dizendo: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Olha que postura de Moisés. Depois da morte de Moisés, Josué liderou o povo de Israel na conquista das cidades, estados na terra de Canaã, e foi responsável por conduzir os israelitas à terra prometida. A narrativa bíblica deixa claro que Josué foi um dos maiores estrategistas da história da humanidade, tendo liderado o povo de Israel num conflito com cerca de 30 cidades da terra de Canaã durante a campanha militar de invasão do seu povo. Ó, eu repito aqui, a gente não entende porque que Deus, olha, Josué nasceu com essa habilidade, essa capacidade inata de criar estratégias. Ele aqui é chamado de maior estrategista da história da humanidade. Não é da humanidade, gente. Isso aqui é muito forte. Daí você pode olhar por que Deus não colocou um segundo Moisés. Colocou Josué. Nota-se que a sua inteligência como estrategista de guerra, vendo como comandava o numeroso exército, obedecendo a Deus que ele lhe mandou fazer juízo contra os povos de Canaã, que dentre outras barbaridades faziam sacrifícios humanos, inclusive de crianças, às suas divindades de Baal. Josué teve uma abordagem diferente de outros povos que invadiram e dominavam territórios na antiguidade, escravizando parte daqueles que eram derrotados e ou exigindo o pagamento periódico de tributo. A campanha liderada por Josué era para conquistar a terra prometida, e para isso, em muitos momentos, precisou executar pessoas. No entanto, para aqueles que voluntariamente declaravam adoração ao Deus dos hebreus, como fez Raabe de Jericó, e sua família poderiam conviver com o povo hebreu sem serem molestados. Agora, olhe bem, olhe que a mulher que esteve presente neste sobrenatural de Deus na vida de Josué, porque sem olhar fatos que Josué fez, isso é coisa sobrenatural. Fez a lua parar, que não é bem a lua, fez o sol parar, que não é bem o sol. Josué mexeu com todo o sistema solar. Deu para entender? É sobrenatural. Mas olhe bem, que mulher Deus foi colocar perto de Josué. Agora, veja só como Deus ele gosta de moldar certos parâmetros. Isso aqui é lindo demais, gente. Aí entra em evidência aí Raabe, que significa grande pela fé. Mulher cuja fé é abundante. Ó, diz que Raabe morava em cima do muro, na casa dela. E foi quem Deus usou na estratégia, porque diz a Bíblia que Jericó estava fechada. Tem até uma versão que usa que Jericó estava fechada usando uma hipérbole. E hipérbole é uma figura de linguagem cuja proposta é exagerar. Diz que Josué estava fechado até o céu. É uma hipérbole. Trancada a cidade, ninguém entrava e nem saía.
E quando os espias de Josué vieram, olha onde foram parar. Na casa de uma prostituta. Raabe. Ó. Embora não seja possível indicar com exatidão o étimo do nome Raabe, trata-se de um nome bíblico, portanto, sua origem é hebraica. Surge do hebraico Raave, o qual, segundo estudiosos da onomástica, é a ciência que estuda a origem dos nomes, né? Significa abundante ou amplo. Raabe é mencionada na Bíblia como uma prostituta de Jericó. Por extensão ao sentido que lhe é dada na Escritura Sagrada, o nome significa grande pela fé, mulher cuja fé é abundante, ó, prostituta. De acordo com os relatos bíblicos, Raabe ajudou espiãos israelitas, acolhendo-os em sua casa, ajudou-os a fugir. E em troca, Raabe pediu que os homens tivessem misericórdia da sua família e que protegesse da mesma forma como ela os tinha protegido. Então você pode ver aqui, grande fé, quer dizer, Raabe acreditou que aquela cidade de Jericó seria tomada em pouco tempo, seria na mão do povo de Israel. Mas ó, a fé que o nome dela indica já projetou e fez um acordo com os espias de que quando isso acontecesse, que ela fosse protegida justamente com a sua família. De fato aconteceu. Josué conquistou a cidade e aí aquela mulher foi salva, né? A narrativa bíblica nos mostra, no versículo 22 a 27 do capítulo 6 de Josué, que Deus atendeu o pedido daquela mulher e a salva. O Senhor permitiu que Raabe e sua família fizessem parte do povo que ele havia escolhido para si. Raabe foi salva, graças a Deus, mediante a fé. Vemos esse relato lá no livro de Hebreus. Agora você vai ver, o mais interessante aqui é que Raabe, meretriz, vai ser incluída lá no hall, na galeria dos heróis da fé, gente. Isso aqui é demais. É uma das intervenções, das manifestações da graça de Deus no Antigo Testamento. Por isso que o autor diz que o Antigo Testamento está revelado no Novo. E o Novo está escondido no Antigo. Mas aí a gente vai ver que é uma das características, das provas de que a graça tem a ver com Deus. Deus é eterno, a graça também é. Olha o que diz ali Hebreus 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ó, Raabe está lá na galeria dos heróis da fé. Olha, um grande evento, a grande intervenção de Deus através de Josué, mas perto uma prostituta. Claro, não é daquele jeito que a gente aqui no Brasil vê, e coitadas das prostitutas, a gente discrimina. Ninguém quer conta com prostituta. Ó, em São Paulo, teve um caso, uma prostituta resolveu dar cabo de sua vida, desesperada. Colocou-se em cima do Anhangabaú, debruçou ali e ia se jogar. Aí vai passando um homem de Deus, aí o Espírito Santo falou com ele assim, ó, fala a minha palavra para essa mulher que ela está querendo se matar. Mas é aquele homem é um espiritual, ou espiritualista. Olhou para trás e disse, mas se eu for conversar com ela, alguém vai passar aqui e vai dizer, o irmão fulano então estava conversando com uma prostituta. Seguiu viagem. O Espírito Santo tornou a falar, volta e fala a minha palavra para aquela mulher que ela está querendo se acabar. Ele parou de novo, olhou, mas ó, o receio, o zelo pela sua postura como crente, como obreiro, não deixou de voltar. Seguiu viagem. E no outro dia,
estampou nos jornais: mulher se joga do viaduto do Anhangabaú e morre. Pense aí o desespero daquele homem por não ter falado a palavra do Senhor. Mas as prostitutas ainda hoje têm essa discriminação de parte da igreja. Mas Deus não faz assim não. Olha como Deus tratou a prostituta. Deus salvou Raabe. E a sua graça foi tão penetrante, tão miraculosa, que colocou esta mulher no rol dos heróis da fé. Gente, esse sobrenatural de Deus é demais. Ele faz aquilo que a mente humana não consegue entender. Ele faz o que a lógica não tem explicação. Glorificado e exaltado o nome de Jesus para todo sempre. E depois você vai ver que Raabe foi a mãe de Boaz, o qual se casa com Ruth, e dela gera Obed, que gera Jessé, que gera Davi. E em Mateus 5 a 16, é muito emocionante ver o nome da ex-prostituta e da estrangeira na genealogia do Salvador. Ô, gente, isso aqui é demais. O que eu quero com esta live, eu quero que nós pensemos que valor Deus dá às mulheres. Nós não damos valor às mulheres como Deus quer que tenhamos essa postura. Isso aqui é demais. Uma prostituta fazer parte de toda a historiografia, porque a genealogia era um instrumento que os judeus usavam para determinar quem era quem, de onde foi que alguém veio. Muito importante a genealogia. Isso é muito lindo, gente. A outra mulher que eu trouxe aqui aliás, outro caso que eu trouxe aqui, onde tem uma mulher, inserida uma mulher, é Abigail. No caso aqui, Davi. Davi é outro homem de Deus. Claro que a sua vida tem duas faces. Uma de perversidade, de homem adúltero, de homem pecador, de homem malvado. Ele é tão malvado que Deus não aceitou que ele construísse o templo. E Deus me afirmou: Davi foi muito sanguinário. Malvado, Davi. Aí Salomão teve que assumir a construção do templo. Mas não vamos pensar que Davi não foi tão importante, porque o mundo tem duas faces, o lado negativo e o lado positivo. Mas Salomão diz lá, em Eclesiastes: Deus fez o homem e colocou nele a eternidade. Daí eu faço essa diferença entre pessoa e indivíduo. O homem não é só pessoa, também é indivíduo. Como indivíduo, ele é imortal. Aliás, é indestrutível, digo, não é imortal, indestrutível. A eternidade está no coração dele, ele vai viver eternamente. Onde? No céu ou no inferno? Então a Bíblia diz aqui: e havia um homem de Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher do bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Olha, presta atenção nisso aqui, gente. Essas diferenças esdrúxulas que há entre homem e mulher, entre casais,
Tem homens desse tipo aqui, ó, homem desse caráter, que casam com uma mulher boa de entendimento, inteligente, humilde, formosa. Porém, ele, homem maligno. Tem muitos lugares assim, tem muitos homens assim. Tem muitos casais assim. Mulher bonita, formosa, porém o homem. A Bíblia retrata, quem quiser ler essa história, está lá no primeiro livro de Samuel 25. A Bíblia retrata Abigail como uma mulher de bom entendimento e formosa, ou seja, dotada de sabedoria e beleza. Ela casou com um homem que, apesar de ser da geração de Caleb, nem sempre, ó, havia de família de crente. Ora, Caleb, um homem de grande respeito, ele com Josué se destacaram quando foram dentro dos espias que foram lá até de Canaã. Este homem era da descendência de Caleb. Era duro e maligno nas coisas que fazia. Olha bem, isso aqui é demais, gente. Nem sempre alguém que descende de uma família cristã, evangélica, será uma pessoa excelente. Ó. Com certeza, por causa da sabedoria, conseguia conviver com Nabal. Tem mulher assim, tem jogo de cintura. Ele era um marido tolo, que não levava em consideração preservar o legado de Caleb, homem honrado de Israel. E ele também não, para ele, a mulher não era nada. Isso aqui é demais, gente. Nabal era um homem louco. Em 1 Samuel 25, os versículos 4 a 11, relatam um pouco da loucura de Nabal. E o quanto era um homem insensível e egoísta. Pensa numa pessoa dessa, uma mulher que casa com um homem deste. Davi enviou 10 moços ao deserto para irem ao encontro de Nabal, pois era próspero e poderia suprir as necessidades momentâneas de Davi e os homens que o acompanhavam. Davi estava foragido, não é? A Bíblia diz que apesar de Davi ter um dia acolhido os moços de Nabal, ele não considerou esse fato e decidiu não fazer em troca uma troca de favores. Nabal disse aos criados de Davi que não daria a ele nem pão nem água, muito menos a carne do seu gado. Olha que malvadeza! Sem nada mais a fazer dentro do pedido negado por Nabal, os homens voltaram a Davi. Então os moços, diz a Bíblia, de Davi, puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe contaram tudo conforme todas essas palavras. Por isso Davi aos seus homens, disse aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ó. Pensa que chacina seria naquela hora, se não entra em evidência aqui uma mulher do quilate de Abigail. Olha só o que aconteceu. Chegou ao ouvido de Abigail os maus tratos de Nabal e a forma infeliz como se dirigiu aos seus servos, aos servos de Davi. Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os detratou. Todavia aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estava no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que há de fazer, porque o mal está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, o marido, né? Não há, que não há quem lhe possa falar. Abigail, quando tomou conhecimento dos fatos, ficou preocupada com a sua casa e com os seus. Ela sabia que dessa vez Nabal havia ido longe demais
e colocou em risco a vida dele e a vida de toda a família e todos os seus criados que o serviam. Avisada por um servo que sabia o quanto o momento que vivia era delicado e que sabia quanto sua senhora era equilibrada e dotada de sabedoria, era como os empregados sabiam. Abigail precisava tomar uma providência que resultasse em livramento para todos e que beneficiasse ambas as partes. Conhecendo muito bem o marido que tinha, Abigail sabia de toda a sua impetuosidade e intolerância. Então decidiu ter uma atitude contrária à insensatez de Nabal. E imediatamente agiu com sabedoria, tolerância e insensatez. Não fosse essa sabedoria, tolerância e insensatez de Abigail, 400 homens iam se fazer um estrago na casa de Abigail. Abigail saiu em busca de livramento para evitar uma catástrofe, como podemos ler em 1 Samuel 25, 20 a 22. Olha o que diz aí. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. Davi está se referindo aqui que lá no deserto, Davi com seus homens protegeram os trabalhadores de Abigail, do seu marido, não deixaram nenhum inimigo fazer nada, protegendo todo. E Davi pensou que esse cuidado com os empregados de Nabal seria possível que Nabal entendesse e recompensasse, fornecendo água, comida para Davi e seus homens. Mas não foi nada disso, gente. Porque tem gente que é má de natureza. A Bíblia diz aqui: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, olha que mulher sábia, e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés, e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Você pode ler 1 Samuel 25, 23 e 24. Que intercessão poderosa. É como ela diz aqui: seja minha a transgressão do meu marido. Gente, isso aqui tem força. É uma grande intercessão. Intercessão é quando você ocupa o lugar daquela pessoa que está sofrendo. É uma forma de empatia. Você veste a camisa, você sente a dor que o outro está sentindo. Mas nessa aqui, a mulher apenas recebeu toda a tortura, todo o ímpeto de impiedade que o seu marido Nabal se portava para falar com Davi. Gente, isso aqui é lindo demais. E aí ela diz: meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? O nome dele já dizia isso. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Vamos dizer assim: se eu tivesse visto, eu teria atendido o escondido do meu marido, mas eu não vi. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram o mal contra o meu Senhor. 1 Samuel 25, 25, 26. Aqui, gente, cada vez que Deus vai trabalhar, Deus tem ali uma mulher, interfere. E olha a resposta de Davi. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro,
e bendito o teu conselho, bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me da minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressas e não vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Davi estava transtornado. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido, logo ela trouxe logo as coisas que Davi precisava, pela informação dos seus empregados. Sobe em paz a tua casa, vês agora que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Gente, isso aqui é demais. E o que aconteceu com o marido de Abigail? E vindo Abigail a Nabal, aí ele estava embriagado, ela não falou com ele, esperou para o outro dia, mas aí diz a Bíblia que Deus feriu Nabal, ele morreu. Aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Espírito de Deus, vem sobre este lugar, queremos te adorar. Aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, envolve-nos aqui, queremos te sentir. Espírito de Deus, Mas olha, irmãos, Espírito. graças a Deus, Jesus modificou essa cena, ou essa forma de agir que os homens têm em relação às mulheres. Jesus então modificou essa cena e a mulher passou a estar presente nas grandes intervenções de Deus na terra. Eu vou encerrar citando como exemplo aqui Jesus. Agora não dá para ver mais nada. Mas olha, qual era a relação que Jesus tinha com as mulheres? Jesus traz a mulher para o centro de suas reflexões sobre o reino de Deus. Retoma o valor do ser humano independente de sua sexualidade e mostra que para Deus todos somos igualmente importantes. Algumas passagens dos evangelhos mostram a ousadia de Jesus com relação às mulheres. Por exemplo, sua conversa com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Nessa cena, capítulo 4 de João, nessa cena Jesus quebra vários preconceitos. Conversa com a mulher em público, o que era mal visto na época. A mulher é samaritana e ele judeu, o que torna o diálogo ainda mais incomum, pois judeus e samaritanos tinham sérias divergências. Discute com a mulher assuntos religiosos, coisa que era reservada somente a homens na sinagoga. Em outras passagens importantes dos evangelhos, Jesus não permite que homens agressores apedrejem Maria Madalena, como está em João 8, verso 1 a 10. Acusada de adultério, somente as mulheres eram dadas à condenação pública. Uma injustiça. No fundo, Jesus está perguntando: existe adultério sem que haja também uma figura masculina envolvida no fato? Por que a lei somente culpa as mulheres? Resumindo, Jesus restaura a dignidade da mulher, conduz ao centro os excluídos e desarma os costumes que produzem morte ao invés de vida. Caberia a nós, cristãos, perguntarmos-nos se em nossas comunidades agimos com Jesus ou se delegamos às mulheres o segundo plano em nossas ações pastorais. Jesus mudou isso aqui. Aí agora você vai ver, mais várias mulheres foram decisivas na vida de Jesus. Aí vem a mãe dele, Maria de Nazaré, Maria Madalena, a primeira a quem é anunciada a ressurreição,
ou as amigas de Betânia, as irmãs Maria e Marta, a samaritana ou a cananeia, discute com ele e acabam por ser fundamentais para Cristo, para que Cristo repense sua própria missão. Ainda a mulher pecadora que entra em casa de Simão, unge Jesus com perfume, e outras a quem ele liberta de pesos pesados, a mulher com o fluxo de sangue, a que é curada no sábado, a viúva intercede pelo filho, a adúltera que querem apedrejar, ou ainda as que são nomeadas junto da cruz. Os evangelhos citam várias vezes as mulheres que seguiam a Jesus desde a Galileia, onde ele começava o seu ministério. No momento de culminar a obra mais importante do universo, a crucificação, lá estão as mulheres. Está escrito no Evangelho de São Mateus, estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia e o serviram. Entre elas estava Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. E é uma mulher que primeiro é anunciada a ressurreição, que os cristãos assinalam como o domingo da Páscoa. Ô gente, Deus tem um maior carinho. Meu se encontrou, soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei, soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com um amor te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi que o teu carinho e o teu amor eram pra mim como um sussurro, ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei, soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com um amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Soube que me amava, entendi, soube que buscava muito mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei, soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com um amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Não tem como não se apaixonar, viu, gente? Conhecer esse Deus que gosta de valorizar as coisas que não são. Como Paulo mesmo se referiu
E Deus escolheu as coisas mais que não tinha nem como se pensar. Ó, como ele falou lá no Salmo 113, quem é como o Senhor, que se inclina para ver o que se passa com os homens, que levanta do monturo o pobre e faz assentar nos lugares de príncipe, junto com os príncipes. Isso aqui, gente, não tem como se apaixonar. Pai Celestial, obrigado por esse momento tão expressivo com que Tu nos agraciaste de poder adentrar a Tua palavra para ver esse Teu agir, esse Teu sobrenatural intervindo e colocando sempre mulheres em variados momentos importantes da Tua operação sobrenatural. Ó Deus, tem tantas mulheres que estão aí desvalorizadas, que o Teu Espírito possa agora falar aos corações delas, mostrar quanto elas são importantes. E também, Senhor, abre os olhos dos pastores, dos maridos. Tem tanto marido ruim, frio, calculista, perverso. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. Desperta eles, para que eles não tenham o final que Nabal teve, Senhor. Deus eterno, cuida do Teu povo, cuida dessas pessoas que estão assistindo essas lives, aquelas que andam nos ver depois nos vídeos, pelo YouTube. Guarda e protege, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, tá bom, mas eu vou ter que parar por aqui. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela assistência de vocês. Amanhã tem mais. A paz do Senhor. Vai lá no YouTube, dá um like lá. E aqui esses vídeos, compartilha com os teus grupos para que muitos possam ver. A paz do Senhor. Boa noite, até amanhã.